بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, na noite do dia 9 de Jumada Athânia de 1442, que equivale ao dia 4 de fevereiro de 2021, iniciamos uma nova série de aulas sobre al-fiqh, sobre a jurisprudência islâmica. E imagino que não escapa a ninguém a importância desta matéria, que é al-fiqh, a jurisprudência, pois é uma matéria da qual extraímos, da qual tiramos e da qual aprendemos, a partir da qual aprendemos como adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Os livros de fiqh, de jurisprudência, foram escritos pelos sábios a partir de Al-Qur'an, do Al-Qur'an e da Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Os livros de jurisprudência, de fiqh, são constituídos de abwab, de capítulos e subcapítulos. Geralmente começam pelo capítulo de a purificação, depois a oração e em diante. Geralmente começam pelas al-ibadat, as adorações, como por exemplo, como são os 5 pilares do Islão, iniciando pela oração, a esmola obrigatória, o jejum e a peregrinação, e depois o livro do comércio, o livro do casamento, do divórcio, o livro da caça, os alimentos, etc. De maneira resumida, nestes livros encontramos em cada capítulo subcapítulos que nos falam e que nos ensinam a forma de fazer cada adoração. Então, vemos a importância de estudar estes tipos de livros. O livro que escolhi para estudarmos é um livro que iniciei há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos estudámos um dos capítulos deste livro,
que é o capítulo do jejum. E agora iremos recomeçar o livro do início, a partir do livro da purificação, depois o livro da oração e por aí em diante. Este livro, como o apresentei há 2 anos, é um livro básico. É um livro básico, muito simples, que contém unicamente os pontos básicos, os assuntos básicos que cada muçulmano tem o dever de saber, tem o dever de conhecer, a fim de poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante a forma que Allah tabaraka wa ta'ala quer, conforme a forma que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. É um livro que é ensinado na Universidade Islâmica de Al-Madina, da cidade de Al-Madina, no reino da Arábia Saudita. Este livro é ensinado aos estudantes que estão no início das suas carreiras, no início dos estudos, os estudantes que vêm de países estrangeiros e que não têm bases. Este é o livro que lhes é ensinado. É um livro que contém unicamente al-ibadat. Contém unicamente as adorações. Al-ibadat. As adorações, de maneira resumida, são os pilares do Islão. Como mencionei anteriormente, os livros de fiqh, de jurisprudência, geralmente começam pela purificação, a oração, a esmola, o jejum, a peregrinação e depois o comércio, depois o casamento, o divórcio, a caça, a alimentação, etc, etc, etc. Este livro que vamos estudar não contém al-mu'amalat, quer dizer que não contém além de a peregrinação, quer dizer que acabaremos na peregrinação, inshallah. E é um livro, como disse, é um livro básico, resumido e que não é detalhado. Então, não contém al-mu'amalat, não contém as transações e também não contém al-alaqat al-ijtima'iyya, as relações sociais ou as relações públicas que as pessoas têm, geralmente, que quando vivem em sociedade. Então, de maneira resumida, o livro é um livro muito simples, mas ao mesmo tempo muito, muito rico e muito benéfico, bi'idhnillahi ta'ala, pois contém aquilo que é necessário para cada um de nós. Então, aquele que compreende realmente este livro, inshallah, terá uma boa base para adorar Allah tabaraka wa ta'ala. Sem dúvida que é um dever também para cada muçulmano de aprender aquilo que lhe é obrigatório em termos de casamento e de divórcio. Por exemplo, aquele que tem como projeto de se casar, tem de aprender as regras também do casamento, as regras do divórcio, porque são coisas que podem acontecer. Da mesma forma que aquele que é comerciante, que vende e que compra, deve conhecer as regras do comércio. Então, neste livro, esses pontos não vão ser abordados. Vamos unicamente estudar al-ibadat, as adorações. Então, de maneira resumida, o livro foi apresentado e iniciamos automaticamente, diretamente, pelo aquilo que o autor escreveu. O autor escreveu Tamhidun, que é introdução. É a introdução. O autor disse introdução. E isto é uma introdução que o autor fez
a esta ciência que é al-fiqh, a jurisprudência islâmica. Esta introdução é importante para podermos compreender o que vai vir depois. É muito importante de compreender esta introdução. Esta introdução é incontornável, é muito importante e é muito importante de a compreender, sobretudo. O autor escreveu esta introdução sobre 6 pontos. Em 6 pontos fez a sua introdução. O primeiro destes pontos é Ta'rif al-fiqh. Ta'rif al-fiqh. A definição do fiqh, da jurisprudência. Qual é a definição da jurisprudência, do fiqh? E o autor diz: a sua definição linguística é o entendimento. É o entendimento e a compreensão. Al-fahm, a compreensão. Quanto à sua definição religiosa, istilahan, é o conhecimento dos julgamentos legislados, ou é o conhecimento dos vereditos legislados a partir do livro de Allah e da Sunnah do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam. Então aqui no primeiro ponto, que é Ta'rif al-fiqh, a definição do fiqh, o autor dividiu esta definição em 2 partes. A primeira é a Ta'rif al-lughawi. A Ta'rif al-lughawi, que é a definição linguística, na língua. E geralmente todos os termos têm 2 definições. A definição linguística e a definição religiosa, se podemos dizer. Ou a definição na legislação. Istilahan ou shar'an. Então diz-se que a definição linguística, al-fiqh, quer dizer o entendimento, a compreensão. Quanto à segunda definição, que é a definição religiosa, istilahan, fil istilah, o fiqh é o conhecimento dos julgamentos ou dos vereditos legislados a partir do livro de Allah, do Alcorão, e da Sunnah autêntica do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Então vemos aqui já que al-fiqh, na língua árabe, de maneira linguística, quer dizer a compreensão, o entendimento. Quer dizer a compreensão e o entendimento. Quanto à sua definição, fi shara' istilahan, é o conhecimento dos julgamentos ou dos vereditos legislados, quer dizer, tirados do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da Sunnah autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Então, no fiqh, o que vamos aprender são os vereditos, os julgamentos, al-ahkam, em cada capítulo, em cada questão, em cada assunto. Vamos compreender essa questão, esse assunto, de que forma? Da forma que Allah subhanahu wa ta'ala o mencionou no seu livro, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou, nos ensinou, e também a partir da forma que o profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ensinou, da forma que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o praticou e nos ensinou também. Isto é o primeiro dos 6 pontos desta introdução. Quanto ao segundo ponto, o autor diz
موضوعه. موضوعه é do que se trata. Do que se trata? Qual é o assunto del fiqh? Do que se trata al-fiqh? Do que se trata esta matéria? E o autor diz: al-fiqh, a jurisprudência islâmica, pesquisa os julgamentos religiosos relativos às adorações, al-ibadat, mas também às transações, al-muamalat, e também às relações públicas, às relações sociais, al-alaqat al-ijtima'iyya. Al-alaqat al-ijtima'iyya. Então, o segundo ponto, que é موضوعه, موضوع الفقه, o assunto do que se trata o fiqh, são os julgamentos, os vereditos religiosos relativos a cada uma destas três coisas que foram mencionadas, que são al-ibadat, que são as adorações, entre elas a oração, a purificação, a esmola, o jejum, a peregrinação, e al-muamalat, as transações. E aqui falamos, por exemplo, do comércio, as vendas e as compras. E em terceiro lugar, al-alaqat al-ijtima'iyya. Al-alaqat al-ijtima'iyya, que são as relações públicas, as relações sociais. E aqui podemos mencionar, por exemplo, o casamento e o divórcio, as regras, os julgamentos religiosos relativos a estas três coisas: às adorações, às transações e também às relações públicas. E o autor continua dizendo e dá exemplos daquilo que mencionou. E, como disse, al-ibadat, como por exemplo a oração, a purificação, o jejum e as transações, que são tudo aquilo que está relacionado com os negócios e com as formalidades, e também o comércio, a compra, a venda, e, por fim, al-alaqat al-ijtima'iyya, que são as relações públicas, as relações entre os indivíduos na sociedade, como, por exemplo, o casamento, o divórcio, etc. E isto tudo, estes julgamentos, ou estes vereditos, que são dados, são pesquisados, são tirados, são extraídos do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, o Alcorão, e também da Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. É um ponto importante a sublinhar, é que todos estes julgamentos, todos estes vereditos são tirados das fontes do Islão. Não são vereditos tirados da opinião dos homens, da opinião dos sábios, mas pelo contrário, são tirados, são pesquisados no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunnah autêntica do seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam. Quanto ao terceiro ponto, o autor diz fa'idatuhu. Fa'idatuhu, isto é, qual é a utilidade, qual é o fruto, o benefício que tiramos de aprender al-fiqh, de aprender a jurisprudência. O autor diz que al-fiqh, a jurisprudência, ajudará ou nos ajudará a adorar Allah
Tabaraka wa Ta'ala de maneira correta, consoante o conhecimento dos julgamentos, dos vereditos de cada adoração. Mas também nos ajudará nas nossas relações públicas com a sociedade, com aqueles que vivem em nosso redor. E tudo isto, ala basira, tudo isto com clarividência, com conhecimento, com sabedoria. E desta forma, a pessoa será elevada na vida mundana, mas também na vida futura, isto é, na vida depois da morte. Então o autor aqui nos dá o terceiro ponto, que é qual é que é a utilidade de estudarmos al-fiqh, de estudarmos a jurisprudência. E o autor nos diz que é aquilo que nos vai ajudar a adorar Allah subhanahu wa ta'ala de maneira correta, da maneira que foi legislado. Depois o autor menciona uma evidência daquilo que disse, que é uma palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é um hadith que é muttafaqun alay, isto é, o mais elevado nível de autenticidade de um hadith, quando o hadith é muttafaqun alay, quando ouvem muttafaqun alay, é um hadith que tem o mais elevado nível de autenticidade, que é que foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. Quer dizer que o hadith foi relatado, esta narração foi relatada pelo Imam Al-Bukhari e pelo Imam Muslim, rahimahum Allah. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din." Aquele a quem Allah deseja o seu bem, dá-lhe o entendimento da religião. Aquele a quem Allah deseja o seu bem, dá-lhe o entendimento da religião. Então vemos aqui uma das razões que nos leva a estudar, a aprender al-fiqh, a jurisprudência islâmica. Pois aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, então Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe o entendimento da religião. O quarto ponto que o autor menciona é hukmu ta'allumi al-fiqhi wa ta'alimihi. O Sheikh diz aqui, neste quarto ponto, qual é o veredito de aprender e de ensinar al-fiqh? Qual é o veredito, qual é o julgamento de aprender e de ensinar o fiqh, a jurisprudência islâmica? Aqui é uma questão importante. Vimos a importância de aprender al-fiqh, a jurisprudência, e agora a questão é qual é o julgamento, qual é o veredito de o fazer, de aprender, de estudar e também de ensinar para aquele que, obviamente, tem a capacidade de o fazer, pois o ensino do al-fiqh não é para todos, não é para quem quer, mas é para quem pode. Isto é um ponto muito importante a conhecer, é que a aprendizagem é uma coisa e o ensino é outra.
Então, qual é que é o verdito de aprender e de ensinar o fiqh, a jurisprudência islâmica? O autor diz que o seu verdito é fardun kifaya. É fardun kifaya. O verdito, o julgamento de estudar e de ensinar al-fiqh é fardun kifaya. Isto é uma obrigação que, se uma parte suficiente da comunidade a cumpre, então o resto da comunidade será descarregada de tal obrigação. Repito, fardun kifaya é uma obrigação, uma coisa que é obrigatória. Que se uma parte, quer dizer não toda a comunidade, mas apenas uma parte suficiente da comunidade a cumpre, então o resto da comunidade será descarregada de tal obrigação. De maneira resumida, é uma obrigação que não é obrigatória para toda a comunidade, para todos os indivíduos da comunidade. A partir do momento em que uma parte suficiente da comunidade se descarrega desta obrigação, então os outros estão descarregados. E podemos mencionar aqui um exemplo para que seja mais claro. Podemos dar o exemplo da oração Salatul Janaza. Salatul Janaza, a oração sobre o defunto, a oração mortuária, podemos dizer, é fardun kifaya, não é obrigatória para todos. Quer dizer que se um muçulmano vem a falecer, não é obrigatório para que todos os muçulmanos do mundo façam a oração sobre ele. Mas se uma parte da comunidade o fazer, é suficiente. Se uma parte suficiente da comunidade o fazer, será suficiente e todos os muçulmanos serão descarregados desta obrigação. Isto é o que se chama fardun kifaya. Uma coisa que é uma obrigação. Se uma parte suficiente da comunidade a cumpre, então o resto da comunidade será descarregada de tal obrigação. O autor continua dizendo, então é obrigatório que haja, e voltamos aqui ao nosso assunto, o autor diz, então é obrigatório que haja na comunidade, em cada época e em cada lugar, uma quantidade suficiente. E este termo é muito importante também. Uma quantidade suficiente de sábios do fiqh, de sábios da jurisprudência, a fim de esclarecerem à comunidade aquilo que necessitam, aquilo que a comunidade necessita constantemente nas questões que dizem respeito às adorações, às relações públicas e às transações. Caso contrário, quer dizer, se no caso que não haja suficientemente de sábios na comunidade que ensinam e que esclarecem aquilo que é obrigatório para cada muçulmano no dia a dia, caso contrário, o autor diz, caso contrário, se os sábios do fiqh, da jurisprudência, desaparecem e que a ignorância se instala, então, ou que se espalha, então a comunidade inteira será pecadora. A comunidade inteira será pecadora. Então vemos aqui a gravidade do abandono do estudo de al-fiqh, da jurisprudência e de maneira mais geral do estudo do Islão, al-ilm al-shar'i,
a gravidade de abandonar talab al-ilm, a gravidade de abandonar talab al-ilm, que é, sem dúvida, a maior de todas as adorações, como já foi mencionado anteriormente noutras aulas. Então vemos aqui a gravidade que é de não haverem sábios e estudiosos no fiqh, na jurisprudência islâmica, na comunidade. É uma coisa que é grave e que tem de ser tomada a sério. Depois o autor mencionou a prova daquilo que disse. O autor mencionou a evidência daquilo que foi dito há instantes. Esta evidência é o versículo 122 da Surat At-Tawbah. Versículo 122 de Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e os crentes não devem sair todos. Então, que saia uma facção de cada coletividade a fim de se instruírem na religião e para que depois advertam o seu povo logo que regressarem, esperando assim que se acautelem. Repito, e os crentes não devem sair todos. Então que saia uma facção de cada coletividade a fim de se instruírem na religião e para que depois advertam o seu povo logo que regressarem, esperando assim que se acautelem. Então vemos aqui claramente neste versículo que uma parte quer dizer que não é obrigatório para todos de saírem a fim de se instruírem e de aprenderem, mas que uma parte deles, uma facção de cada comunidade, de cada coletividade, de cada povo, de cada tribo, de cada região, deve se deslocar, deve de aprender, deve de procurar a sabedoria, deve procurar a sabedoria que não está presente entre eles, que é ausente nesse povo, nessa tribo, nessa comunidade. Devem se deslocar. Alguns indivíduos dessa comunidade devem se deslocar a fim de adquirir e a fim de se instruírem na religião, a fim de retornarem, de voltarem, de regressarem aos seus povos e de lhes ensinarem, de os adverterem, a fim que se acautelem. O autor diz que, então, é obrigatório que cada muçulmano, cada membro responsável da comunidade, aprenda, se instrua no conhecimento religioso, nas matérias religiosas que lhes são necessárias para adorar Allah e também nas relações públicas e nas transações. E também nas transações. O autor diz o quinto ponto. Dissemos no início da aula que esta introdução é sobre 6 pontos. O quinto, al-ahkam al-shar'iyya. Al-ahkam al-shar'iyya. E vamos deixar este último ponto, o quinto e o sexto, para a próxima aula, inshallah. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.